Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso evento Criança Nota 10. Eu sou Felipe Pérez, especialista em fazer as crianças gostarem de estudar. Eu faço isso há mais de 4 anos. E nessa aula, você vai descobrir o caminho para fazer sua criança gostar muito de estudar e ir bem na escola em 30 dias, sem brigas, sem cobranças e ainda ser uma das melhores da sala. Imagina você vendo a sua criança recebendo elogios dos professores por causa de nota boa, por prestar atenção nas aulas, por ser participativa e entusiasmada com a matéria. Imagina, em vez de você ter que ficar mandando e brigando com ela para ela estudar, você ouvir ela pedindo para estudar, ou você entra no quarto sorrateiramente e descobre que ela já está lá estudando. Imagina você nunca mais precisar gastar o seu tempo sentindo ansiedade toda vez que a escola manda mensagem, e em vez disso você vê a sua criança ansiosa para receber as provas da escola, porque ela sabe que foi bem, e aí chegam as provas e elas estão com uma mensagem de parabéns do professor, da professora, junto com um coraçãozinho, uma estrelinha. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse visto tudo que eu vi, eu também pensaria que isso é impossível, mas dá só uma olhada no que essa mãe tem para dizer para você. A Chloe não dava bola para os estudos, mas depois do método CVE eu notei muita diferença. Ela tinha dificuldades com algumas sílabas, ela trocava as letras, confundia uma com a outra, e com o tempo a leitura dela melhorou tanto que ela foi pegando uma confiança e começou a aprender outras questões antes mesmo da prof ensinar para o resto da turma. A técnica do estado emocional de Vitória foi muito divertido. Foi muito legal, porque toda hora ela me pedia textos, me pedia livros infantis para ler, para ela poder praticar. E aí depois ela vinha e lia para mim em voz alta, para eu ver como ela estava ficando boa na leitura. Inclusive teve um episódio que ela chegou da escola super animada, que tinha ganhado 2 livros de historinha novos. E aí ela já chegou, já tirou da mochila, largou num canto, pegou os livros e começou a ler em voz alta para mim. Foi aí que eu vi que realmente funciona, foi incrível. Hoje em dia, ela pedir um livro já é algo bem natural, bem normal para mim. Ao invés de me pedir Robux, né, que é o dinheiro do Roblox, que é aquele joguinho que a maioria das crianças da idade dela joga, ela tem me pedido livros novos, principalmente os de ciências. Ela descobriu na leitura um apreço, uma admiração, uma curiosidade enorme na área das ciências. Ela tem livros de anatomia, ela tem livros de experiências, livros de ciências mesmo, assim. Claro, eu digo assim, tudo voltado para a idade dela, não tô falando aqui de livro de doutorado. Ela me pede, ela gosta de entender, ela me pergunta como é que funciona. Mãe, a gente pode ler esse livro? Pode, tá com vontade de ler esse livro? Tu lê pra mim e aí eu vou te acompanhando, pode ser? Eu adoro, sou da área da saúde, ajudo ela, tudo sobre anatomia, a gente lê juntas, não deixa de ser um estudo, não deixa de ser um aprendizado, é divertido para ela e me satisfaz muito, além de ser um tempo de qualidade que eu tenho junto com a minha filha. É unir o útil ao agradável. Quando eu recebo mensagem da escola, no grupo da turma deles, né, eu já não me sinto mais tão ansiosa para saber o que é, porque normalmente é o quê? Mensagem avisando do feriado que não vai ter aula, marcando a reunião de pais, que é frequente também. Assim, não me ataca a ansiedade, não me preocupa em largar tudo e olhar o celular, meu Deus, o que aconteceu? Não. Eu já até me acostumei com as notas dela, com os elogios dos professores. No início eu confesso que eu fiquei bem surpresa, mas agora já virou rotina. Eles falam, eu já penso, com certeza é a minha filha. E olha só a mensagem do Alisson. O Noah sempre foi muito inteligente, mas era muito preguiçoso para estudar. A técnica da busca do domínio de níveis deixou ele bem animado. O que era chato ficou legal porque ele gostou do desafio. E olha só a mensagem dessa outra mãe também. O método CVE fez surgir um lado da minha filha que eu nem sabia que existia. Eu sempre me esforcei muito para que ela tivesse essa autonomia para estudar. E eu sentia que eu realmente não conseguia ajudar ela no sentido de despertar esse prazer de estudar e aprender. Foi aí que o método CVE entrou. E é impressionante como é simples fazer a criança gostar de estudar. Fica muito fácil prender a atenção da criança, despertar curiosidade, deixar ela envolvida nos estudos. A minha filha começou a estudar com muito entusiasmo. Às vezes eu pergunto se ela tem tema e ela já fez tudo. Ela pegou tanto gosto por estudar que ela não estuda só pra ir bem na escola. Ela estuda porque ela gosta. Já aconteceu várias vezes de eu ir no quarto dela, ela tá lá com os livros espalhados pela cama, já adiantando
tarefas que a professora nem passou ainda. Isso me dá muita tranquilidade, porque é uma preocupação a menos que eu tenho. Ela começou a tirar notas excelentes em praticamente todas as matérias. Uma ou outra matéria que ela tirava um 7, mas depois só de 8 pra cima. O mais bonito de ver é a ansiedade boa que ela sente antes de receber as provas. Contando os dias pra mostrar as notas, pra mostrar que tá evoluindo. Ela pegou o hábito de ler, então no aniversário dela, ao invés de pedir brinquedo ou qualquer outra coisa, ela pede livro. Ela adora estudar inglês, ela estuda o livro de inglês da escola. Quando ela vai assistir alguma coisa, ela prefere com áudio em inglês. Eu tenho certeza que a minha filha tem um futuro brilhante pela frente. E o método CVE fez tudo isso acontecer de um jeito leve e super simples. Eu fico muito feliz de ver esse brilho nos olhos dessas mães, de orgulho e de alívio, em ver os seus filhos estudando sem sofrimento. E eu digo isso porque eu já presenciei a minha família sofrendo por viver o oposto. Teve uma vez em 2021 que eu fui pra casa da minha tia, porque ia rolar uma reunião de família lá. E quando eu cheguei lá, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa porque estava todo mundo tenso. Eu cumprimentei a galera, sentei no sofá, e quando eu olhei para a mesa da sala, eu vi que tinha um monte de livro de colégio, e o meu sobrinho de 8 anos estava lá chorando. Aí eu perguntei o que estava rolando, e a minha prima, mãe dele, me explicou a situação. Ele estava acumulando toda a lição de casa dele, e ficava sempre empurrando para amanhã. Ah, amanhã eu faço. E ficava nessa, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Até que chegou o dia que não tinha mais amanhã para fazer. Amanhã já era o dia que ele tinha que entregar tudo pronto. Então toda a tarefa que ele não fez nos outros dias, que era muita coisa, ele tinha que fazer tudo naquele dia para entregar no dia seguinte. E já era de noite. Aí bateu o desespero, chorou, não queria fazer porque era muita coisa. E como aquele dia estava a família reunida, todo mundo começou a tentar ajudar ele, se oferecendo para estudar junto, e ninguém conseguia. Estudar com ele estava sendo igual dar banho em gato. A reunião de família virou um evento para tentar ajudar ele. A mãe dele tentou, o pai tentou, a tia, o avô, a avó, cada um usando um jeito diferente. Um chegava tentando explicar e depois perguntava, e quando ele não sabia, a pessoa falava: é tal coisa, cara, eu acabei de falar, presta atenção no que eu tô te ensinando. Aí ele chorava, ficava falando que achava chato, que não queria fazer. Outro chegava falando: mas tu é inteligente, tu consegue, e ficava insistindo. Aí outro tentava um jeito mais carinhoso: não, mas espera aí que eu vou te ajudar, vou te explicar aqui direitinho. Mas mesmo assim, cada tentativa ele chorava mais, parecia que tava jogando gasolina no fogo. Alguns já estavam desistindo de tentar fazer ele aprender e estavam querendo dar as respostas para terminar logo, e mesmo assim não adiantava. O clima da reunião já tava pesando porque alguns já estavam ficando com raiva. Até a mãe dele começou a falar assim: olha só, eu não quero nem saber como tu vai fazer isso aí, mas tu vai terminar isso. Porque eu falei pra tu fazer antes. Ninguém mandou tu deixar tudo pra última hora. E eu ficava observando o jeito que eles tentavam e ficava pensando: nossa, mas assim com certeza ele não vai querer estudar mesmo. Aí eu pensei: eu acho que se fizer tal coisa, eu ou alguém, né, se fizer tal coisa, ele vai querer estudar. Aí eu fui deixando o pessoal tentar e por último chegou a minha vez de ajudar também. Aí eu fui ajudar e como o pessoal já não aguentava mais, a galera foi cada um pra um canto e ficaram vendo o que ia acontecer. Ficou tipo assim: ó, Felipe, abraça a bomba aí. Agora é contigo. Vamos ver o que vai dar. Aí eu cheguei do lado dele na mesa. Ele já tava todo murcho, com 2 kg de beiço, todo arisco. Cheguei do lado dele, tinha vários livros em cima da mesa. Eu peguei um deles e fiquei olhando para as questões, né? Nem interagi com ele, eu foquei no livro ali. E aí eu comecei a falar sozinho, assim: pá, mas isso aqui também é muito difícil pra uma criança, né? Como é que uma criança vai conseguir fazer isso aqui? Aí eu comecei a ler uma das questões em voz alta e comecei a dizer assim: eu acho que a resposta para isso aqui é tal coisa. Eu comecei a falar a resposta errada para a questão que eu sabia que ele ia saber a resposta certa. Porque o problema naquele caso não era que ele não sabia fazer, ele não estava querendo fazer. E aí eu fiquei falando a resposta errada para a questão em voz alta, até que ele virou para mim e falou assim: isso aí é tal coisa. Bem sem vontade, mas deu a resposta certa para me corrigir. Quando ele falou a resposta certa, eu fiz aquela cara de impressionado, né? Caramba, cara, vocês viram isso aqui? Como é que sabia disso, meu? Aí ele se surpreendeu, né? Não, mas isso aqui é muito fácil. Como é que tu não sabe disso? Isso aqui é fácil demais. Aí eu falei: ah, é fácil, é. Fácil pra ti, só se for, né? Mas beleza, deixa eu tentar fazer outra aqui. Aí eu fiz a mesma coisa, comecei a ler outra questão em voz alta. E falei: ah, essa aqui eu vou acertar, hein? Essa aqui tá fácil, essa aqui é tal coisa. Dei a resposta errada de novo. E fiquei falando a resposta errada. Com certeza deve ser isso aqui. Aí ele falou assim: não, tio, a resposta não é isso aí que você tá falando. A resposta é tal coisa. Me corrigiu de novo. Aí eu falei assim: tá, como assim? A resposta não é tal coisa, então? Não, a resposta é isso por causa disso, isso e isso. Ah, mas essas crianças estão avançadas, né? Como é que pode uma criança de 8 anos conseguir fazer um negócio desse aqui? Impressionante. Aí eu falei assim: tá, ó, eu vou fazer mais uma aqui, tá? Não me dá a resposta, deixa eu tentar fazer sozinho aqui. Aí eu fiquei lendo outra questão em voz alta e eu falei: essa aqui tá difícil, hein? Fiquei pensando, lendo e relendo a questão em voz alta, pensando mais um pouco. Aí eu já vi que ele tava louco pra me dar a resposta, né? Eu falei: ó, segura teu balanço aí. Não me fala. Só tu pode ser inteligente e eu não posso ser inteligente também. Aí ele começou a rir um pouquinho assim, né? Já tava mudando o humor dele. Se em algum momento ele percebeu que eu tava fingindo que não sabia, isso não fez ele se sentir enganado, porque como a criança vive num mundo de fantasia, né? Ele tava gostando de participar de uma brincadeira onde ele era mais inteligente do que eu, porque ele começou a ficar bem animado. Aí eu fiquei lendo e relendo a questão em voz alta, não dava resposta nunca, até que ele não se aguentou e falou a resposta. Aí eu falei assim pro pessoal na volta: ó, vocês estão vendo que ele tá me humilhando aqui, né? Aí a galera: bah,
o Felipe tá perdendo pra um guri de 8 anos. Tu acha bonito isso aí, cara? Ser inteligente desse jeito e ficar humilhando teu tio. Aí ele deu risada, todo feliz. Vem cá então, inteligentão. Me ajuda a fazer essas outras aqui. Vamos ver se eu aprendo mais coisa aqui contigo hoje. Aí ele já tava animado, chegou do meu lado, a gente começou a fazer junto. E o estudo que antes era uma atividade onde o tempo tava passando em sofrimento, agora tava sendo uma atividade tão legal que ele não tava nem vendo o tempo passar. E o estudo tava sendo um momento legal pra ele e pra mim, porque eu tava gostando de ver ele feliz, né? E a gente foi fazendo uma questão depois da outra, rapidinho acabou o primeiro livro, a gente já foi pra outro. E foi indo, foi fazendo até acabar tudo. E no final, quando ele viu que acabou tudo, dava pra ver na cara dele que ele tava todo orgulhoso dele mesmo, que ele tinha feito tudo, tava feliz, né? E dava pra ver também na cara do pessoal da minha família que tava todo mundo aliviado. A reunião de família voltou a ser um momento de paz, tava todo mundo dando parabéns pra ele. É, isso aí, então quer dizer que a gente tem um gênio na família, hein? E ele todo feliz lá, muito legal. Nesse dia, quando aconteceu isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, o que rolou aqui, né? O que eu fiz de diferente? Alguma coisa muito certa aconteceu, porque foi uma mudança muito drástica de atitude. Em um momento ele estava chorando, não queria estudar, não queria olhar pro caderno, não queria ouvir explicação de ninguém, e de repente ele estava animado, explicando as respostas, dando risada, me ensinando, querendo fazer mais. Como é que uma criança sai de um estado desse e vai para outro tão rápido? De resistência extrema para interesse extremo. Eu ia pro trabalho pensando nisso, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu e não parecia por acaso. Parecia que tinha algum segredo, alguma regra escondida ali. Só que nesse dia que eu ajudei meu sobrinho, eu fiz na intuição. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. A única coisa que eu conseguia ver era um monte de gente em volta dele, que amava muito ele e queria ver ele bem, mas do jeito que eles estavam tentando ajudar, não ia deixar ele com vontade de estudar, porque eles estavam cometendo vários erros que para eles não era óbvio. E eu comecei a ver que isso era um problema que outros pais e mães também tinham. Eles não conseguiam fazer a criança gostar de estudar, porque como ninguém ensina a fazer isso, e como eles iam aprendendo a ser pais conforme as coisas vão acontecendo, eles faziam o melhor que podiam e ficavam sem entender o que estava dando errado na hora de ajudar com a tarefa. Eu tinha um colega de trabalho que tinha 3 filhos em idade escolar com a mesma dificuldade, tinha mais primo, prima, irmã, tudo com filho com dificuldade na escola. E sempre que eu visitava algum deles e ajudava a criança a fazer a lição de casa, acontecia a mesma mudança drástica de atitude da criança e o mesmo brilho de ânimo. Eu comecei a ajudar esse meu sobrinho com inglês também, usando a técnica de despertar interesse, e ele começou a se destacar nas aulas, falando frases longas que a gente treinava junto, a ponto do professor chegar pra minha prima, mãe dele, né, e falar: olha, parabéns pelo trabalho excelente que tu tá fazendo com teu filho. Ela veio me contar isso e disse que falou pra ele assim: obrigado, eu sou uma boa mãe mesmo. Deixou o professor ficar pensando que foi ela que ajudou, só pra vir me encher o saco depois. Falei pra ela: tu não tem nem vergonha na sua cara. Ficou com todo o crédito do trabalho que eu tô fazendo com teu filho. E ela dava risada. Aí, como eu gosto de ler e gosto de escrever também, eu pensei, enquanto eu leio, eu também vou começar a escrever tudo que eu faço, que eu vejo que dá certo para deixar a criança entusiasmada para estudar. Vou escrever tudo que eu evito durante o estudo, por que eu evito. E conforme eu ia lendo, eu comecei a observar que as atitudes que eu fazia, estudando com a criança, tinha embasamento. Já tinha sido explicado por pesquisadores, psicólogos que desenvolveram teorias sobre o comportamento humano, que ganharam o prêmio Nobel. E eu fui vendo que cada atitude que gerava um interesse intenso pelos estudos tinha uma explicação psicológica. E toda atitude que matava o interesse da criança pelos estudos também tinha uma explicação psicológica. E eu vi que aquilo que eu fazia não funcionava por acaso. Sem saber, eu estava criando um método que funcionava com qualquer criança que eu ajudava a estudar. E elas sempre ficavam muito animadas estudando, a ponto de elas pedirem para estudar comigo. Toda vez que elas me viam, elas falavam: tio Fio, vamos estudar de novo. Toda hora, né? Não podiam me ver. Do mesmo jeito que elas eram viciadas em celular antes, agora elas estavam ficando viciadas em estudar comigo. E estudar estava sendo mais interessante para elas do que celular e videogame. Olha só que doideira. E eu fui entendendo como e por que isso acontecia. Por isso que eu chamei de método CVE, que é criança viciada em estudar. Viciada no bom sentido, né? Então, estudando com elas, eu tinha a oportunidade de testar e aperfeiçoar o método até ele ficar pronto, até que ele finalmente ficou pronto e eu tive a oportunidade de usar o método completo no caso de uma criança que estava numa situação escolar extremamente desafiadora. Eu vou chamar ela de Lúcia, tá? O nome é fictício, mas a história é real. A Lúcia é uma criança que odiava a escola. Ela estava indo muito mal em quase todas as matérias. O pai dela não conseguia fazer ela gostar de estudar, então, como ele ficou sabendo que eu conseguia fazer isso, ele me chamou para estudar com ela e me pagou como professor de reforço escolar, né? Mas, quando ele me chamou, ela já estava quase sendo reprovada aquele ano. Era o último trimestre já. Os professores tiveram que chegar para ele e falar: olha só, pai, aqui tem o número de alguns professores particulares que a gente indica. A sua filha precisa de reforço escolar urgente, senão ela vai rodar. Ou seja, eu fui chamado para apagar incêndio, né? Quando eu peguei o caso dela, ela só estava tirando nota bem ruim, bem abaixo da média. Os coleguinhas já estavam vendo isso e possivelmente falando sobre isso entre eles pelas costas dela, né? E às vezes fazendo bullying mesmo em cima disso. Ela se achava burra,
Isso deixava ela mais desanimada, ela ficava se diminuindo bastante. A autoestima dela, por causa da escola, era bem baixa. Tudo que envolvia a escola causava nela sentimentos muito ruins. Ela se sentia humilhada, frustrada. Se alguém perguntava para ela como é que estava a escola, ela ficava irritada, triste. Então o estudo para ela era motivo de sofrimento. E o pai dela sofria junto e se sentia de mãos atadas, porque ele não sabia o que ele poderia fazer. Ele tentava estudar com ela, mas quando eles começavam a fazer a tarefa de casa juntos, ela começava a reclamar que estava com dor de barriga, que estava com sono, com frio, com calor, com fome, com sede. Ele mal conseguia estudar 15 minutos com ela. Mas se dava o celular pra ela ficava boa rapidinho. Passava dor de barriga, passava fome, passava tudo. E é normal que ia ser assim, porque ela enxergava o estudo como uma coisa que só trazia sofrimento. Então, a última coisa que ela ia querer fazer é estudar. E eu vi que aquela situação estava virando uma bola de neve. Ela tirava nota ruim, se sentia um fracasso por causa disso, ficava desanimada para estudar e estudava menos. E estudando menos, ela tirava mais notas ruins, o que deixava ela mais desanimada e assim foi indo. Então, o ânimo da Lúcia para estudar era absolutamente zero. Quando eu fui começar a fazer a tarefa de casa com ela, o pai dela me falou assim: olha, tu vai precisar de muita paciência para estudar com essa criança. Toma um chazinho de camomila, prepara teu espírito, faz tua oração. E aí, quando ele falou isso, eu pensei: caramba, eu confio no método porque eu já vi funcionar várias vezes, mas do jeito que ele tá falando aí, eu fiquei até em dúvida agora, hein? Será que vai funcionar? Mas aí eu pensei: bom, o princípio é sempre o mesmo. Porque eu uso coisas durante o estudo que não tem como uma criança ficar indiferente a isso. Bora que vai dar certo. E aí, ok, comecei a estudar com ela numa segunda-feira. E eu lembro que no dia que a gente começou a estudar, já tinha uma prova de tarde pra fazer. A gente estudou de manhã e ela tinha a prova de tarde, era a prova de história. Só que o problema é que tinha muita matéria pra ela absorver tudo de uma vez só. Porque como o pai dela não conseguia fazer ela estudar, acumulou um monte de matéria que a gente teve que ver tudo de manhã pra ela fazer a prova de tarde. Coisa de louco. A gente começou a estudar às 10 da manhã e ficamos estudando até quase 11h30 mais ou menos. Quase 1h30 de estudo. E isso foi a primeira grande vitória, porque só de estudar do jeito certo, ela estudou todo esse tempo empolgada. Só no finalzinho que ela já estava ficando cansada e tal. Mas ela ficou animada estudando quase o tempo inteiro. Então essa foi a primeira grande vitória. Mas, mesmo assim, era muita coisa para pegar de uma vez só. A gente fez o que deu no tempo que a gente tinha. E a nota que a gente conseguiu foi 6. Que era a média. Para quem só ficava bem abaixo da média, isso também foi uma grande vitória, mas eu fiquei pensando, a gente só não conseguiu uma nota maior porque estava em cima do laço. A gente teve um dia só para estudar e para ela fazer a prova no mesmo dia. As outras matérias não vai ter um dia só para estudar. Então essa vai ser a última nota baixa que ela tirou, 6. Que é a média. Menos que 8, ela não vai tirar mais. Continuamos estudando geografia, inglês, português, ciências. E nesse tempo que a gente estava estudando, ela já estava se transformando em outra criança. Ela vinha para nossas aulas de reforço animada. Numa das aulas ela disse assim: eu prefiro 1000 vezes estudar aqui do que na escola. Mas enfim, depois ela estava empolgada para ir para a escola também. E ela ficou tão animada para estudar que ela não só zerou o conteúdo atrasado que ela tinha para estudar, como também ela ficou animada para estudar o conteúdo que a professora ainda nem tinha passado. Isso deixou ela adiantada. Então, antes era ela que estava atrasada, agora era ela que estava na frente de todo mundo. Agora ela já ouvia as aulas e estava entendendo, já ficava mais animada ainda, prestava mais atenção. Agora a professora fazia uma pergunta, ela já estava levantando a mão para responder, estava ficando mais confiante, a autoestima melhorou, ela já caminhava diferente, falava diferente, era outra criança mesmo. O que você acha que acontece com as notas de uma criança que está tão empolgada para estudar que ela fica enlouquecida estudando? Essa criança virou um foguete. É óbvio que tirar notas altas vai ser uma consequência natural de quem está estudando com essa empolgação toda. Ela fez as provas e começou a chegar as notas. A primeira prova que ela recebeu depois de ter feito a de história, que ela tinha tirado 6, foi a prova de português. E aí tá a prova de português, ó, 8,8. A prof até deixou uma mensagem bem legal pra ela, foi a primeira nota alta que ela tirou. O pai dela até me mandou uma mensagem dizendo que ela tava andando nas nuvens por causa dessa nota alta em português. Ela recebeu a nota da prova oral de inglês, que eu não lembro quanto foi, mas eu me lembro que foi uma nota alta também. Depois ela recebeu a de geografia. Foi uma nota um pouco mais baixa que a de português, mas mesmo assim foi uma nota que deixou ela bem feliz. A matéria que a gente teve um tempo maior para estudar foi ciências. E nessa prova, a última questão ela precisava escrever e ela deu uma explicação tão detalhada que passou das linhas que ela tinha para responder a pergunta lá. Aí ela recebeu a prova de ciências. Adivinha só quando ela tirou? Um glorioso 10. Olha só que maravilha. Essa foi a prova que ela tirou 10. A primeira nota 10 da vida dela. Quando ela pegou a prova na mão e olhou aquele 10zão ali, eu não estava presente, mas me contaram que ela simplesmente começou a chorar. Ela achava que isso era uma coisa impossível de acontecer e quando aconteceu ela ficou emocionada. Com certeza deve ter passado um filme na cabeça dela de todas as vezes que ela tinha sentido a tristeza de tirar notas baixas. E agora ela estava ali, olhando para a prova com o nome dela e com um 10. E isso é muito legal. Eu acho que essa foi uma das sensações mais legais que eu já tive na vida. Saber que eu já tive esse nível de impacto na vida de uma criança, que eu ajudei a resgatar ela de uma situação extrema de dificuldade escolar. E possivelmente a trajetória dela mudou para sempre, porque ela mudou completamente a forma como ela se enxergava. Antes ela se via como uma criança burra, que só tirava nota baixa, que os coleguinhas zombavam. E agora ela era a criança que tirou 10, que tirava só de 8 para cima. E ela mudou também o sentimento em relação ao estudo. Antes ela não gostava quando perguntavam como estava a escola, e agora ela estava louca para perguntar
perguntassem para ela poder falar que tirou 10, que estava indo muito bem. E o pai dela também me encheu de mensagem, me agradecendo um monte. E isso é muito gratificante. E só de pensar que o método CVE funcionou de um jeito tão eficaz num caso tão difícil como esse, me deixou empolgado para ajudar a resolver o problema dos pais e mães que, mesmo sendo excelentes, estão passando por essa dificuldade também. De serem pais incríveis se achando ruins, tendo crianças inteligentíssimas se achando burras. Então, essa satisfação que eu experimentei nesse caso de transformação é a que eu quero que você tenha. Eu quero que você experimente isso também. Então, eu resolvi vir para o digital para espalhar essa nova forma de aprender e atingir o maior número de famílias que eu conseguir. Por isso, estamos aqui, porque eu vou compartilhar com você agora o caminho para fazer a sua criança gostar de estudar e ir bem na escola. E antes de falar do jeito certo de fazer isso, eu preciso falar sobre os 3 maiores erros que pais muito bem intencionados e amorosos cometem, achando que estão ajudando os filhos, mas que impedem as crianças de gostarem de estudar e ir bem na escola. E o primeiro erro muito comum é colocar o estudo como uma condição para a criança poder fazer o que gosta só depois de estudar. Tipo, só vai brincar depois de estudar. Primeiro estuda, depois pode jogar videogame. Ou seja, primeiro você faz essa coisa chata, depois eu deixo você fazer essa coisa legal. O que ela está aprendendo com isso? Ela não está aprendendo que estudar é uma coisa importante. Ela está aprendendo que o estudo é a parte ruim da vida. O estudo está recebendo um significado negativo na cabeça da criança, porque ela está vendo ele como um pedágio desagradável que ela tem que pagar para chegar na diversão. E o problema disso é que, sem querer, você vai estar reforçando todos os comportamentos que você não gosta que ela tenha. Porque como ela aprendeu a ver o estudo como uma coisa ruim, tudo que é ruim a gente quer evitar o máximo possível. Então, ela vai ficar sempre empurrando tudo para a última hora, vai reclamar quando chegar a hora do estudo, pode ter birra, choro. E aí, isso vai continuar criando problema para você, porque você vai ter que ficar sempre empurrando seu filho para ele estudar, sempre brigando, perdendo a paciência, às vezes tendo que gritar, desgastando a relação de vocês, se desgastando, ocupando seu tempo com uma carga emocional que você não precisaria carregar caso seu filho gostasse de estudar. Ou seja, o problema não fica só na criança, ele fica voltando para você. Além disso, a criança que não aprende a ver o estudo como uma coisa boa, o principal objetivo dela quando ela começa a fazer a lição é acabar logo. Com isso, ela corre o risco de aprender uma coisa muito perigosa, que é fazer sempre o mínimo possível. Ela vai ter a tendência de não querer fazer nada além do mínimo e fazer de qualquer jeito só para acabar logo. E essa atitude limita drasticamente o potencial da pessoa no longo prazo, impede que ela explore todo o potencial dela. E ela corre o risco de se tornar um adulto com menos realizações do que poderia ter. O segundo erro muito comum é ensinar o filho como se fosse um professor para ajudar ele a aprender a matéria. Muitos pais acham que saber a matéria e saber explicar bem é o que vai fazer a criança ir bem na escola. Por que isso não resolve? Porque por mais que você saiba e por melhor que seja a sua explicação, ela pode simplesmente ignorar tudo isso se ela não estiver interessada. Um exemplo disso é o próprio pai da Lúcia, que sabia inglês fluente, e mesmo assim a filha dele estava indo muito mal no inglês. Se saber a matéria resolvesse, uma criança com um pai fluente em inglês deveria ir bem no inglês, mas ela não ia. Além disso, se o adulto foca em querer explicar as coisas para uma criança desinteressada, cada tentativa de explicação vira mais uma experiência ruim que vai se acumulando e azedando a criança e o adulto. Então, claro que saber a matéria pode ajudar, mas esse não é nem de longe o fator principal. E o outro erro muito comum é dar sermão sobre a necessidade de estudar. Ou usando argumento lógico sobre responsabilidade, tipo, tem que estudar, senão tu não vai ser ninguém na vida. Tem que estudar para garantir teu futuro. Ou obrigando a criança mesmo, tipo, a única responsabilidade que tu tem na vida é estudar. Tu só faz isso. Então, tu tem que ir bem. Ou então, tu tem que estudar mesmo sem gostar, porque a gente não faz só o que gosta. Você acha que eu gosto de trabalhar? Eu também não gosto. Por mim, eu ficava de férias o ano inteiro, mas eu vou trabalhar porque é a minha obrigação. E tu também tem que estudar porque é a tua obrigação. Então, o pensamento é esse. A vida não é um morango, a gente não faz só o que quer, e a criança tem que se acostumar com isso, senão ela vai ser uma criança mimada. Ela tem que estudar mesmo sem gostar, porque é a obrigação dela e pronto. Se ela gosta, que bom, é um bônus. Senão, eu já tô preparando ela pra vida, e é assim que a vida funciona. A intenção desses pais é muito boa, porque eles estão querendo ensinar uma lição valiosa, que é a importância de ser responsável. Porque realmente tem coisas que a criança vai ter que fazer mesmo não gostando. Arrumar a cama, arrumar a bagunça do quarto, ter responsabilidades. E o estudo é uma dessas coisas que ela tem que fazer. Mas o problema é que esses sermões não vão despertar interesse da criança pelo estudo. E ela não só vai continuar desinteressada, como vai ficar com cada vez mais aversão pelos estudos, cada vez mais resistente. E aí o adulto vai intensificar mais ainda a cobrança, os gritos, a ameaça, a chantagem, o que vai gerar mais briga, tornando a convivência cada vez mais amarga. Na cabeça do pai ou da mãe exigente, essa cobrança intensa faz deles um herói do filho porque eles estão ajudando. Mas na cabeça da criança, ela se sente oprimida sem ter como pedir ajuda para ninguém, porque a pessoa para quem ela gostaria de pedir ajuda é justamente a pessoa que está oprimindo ela. Ao invés de ela olhar o adulto como herói, ela pode começar a enxergar o adulto como alguém de quem ela precisa se defender. A presença do adulto, ao invés de fazer ela se sentir apoiada, segura, pode fazer ela se sentir acuada, hesitante, incapaz.
Ela também pode se sentir uma péssima filha, porque ela não está dando motivo de orgulho, né? Muito pelo contrário, ela sente que está dando motivo para o adulto perder a paciência com ela e dar bronca nela. E o acúmulo desses sentimentos ruins na hora de estudar faz ela olhar para o estudo como uma coisa penosa, sofrida. E aí ela cria um sentimento ruim contra o estudo, contra ela mesma, porque ela começa a se sentir burra e incapaz, e contra o pai ou a mãe que está dizendo que está ali para ajudar, mas ao mesmo tempo está fazendo do estudo uma experiência amarga sem perceber. E o que era para ser uma manifestação de amor que promove vínculo, acaba sendo justamente o que promove afastamento. Com certeza você não quer que a manifestação do seu amor faça a sua criança sentir que você não ama ela. Esses erros são cometidos por vários pais sem que eles percebam. Até agora, você talvez tenha tentado coisas que não funcionam e não sabia o jeito certo de estudar com seu filho. E tudo bem você não saber disso, porque você está reproduzindo da melhor forma possível o que você entende que poderia funcionar. Não faça como muitos pais e mães que são incríveis e se acham ruins por não conseguir ajudar o filho a ir bem na escola. Não pense que você está sendo um pai ou uma mãe ruim, porque o principal você já tem, que é a preocupação de resolver esse problema. Muitos pais não estão nem aí para isso. A preocupação como sintoma de dor é uma evidência clara de amor. Se você fosse ruim mesmo, você nem estaria aqui me ouvindo e muito menos teria a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Como você já viu que as coisas que você tenta não funcionam para fazer parar as brigas e fazer a criança estudar com vontade, eu vou propor para você a minha visão do jeito certo de estudar com a criança, que já foi testada e comprovada várias vezes. E que é só o que está faltando. Vamos lá. O jeito certo, que eu chamo de CVE, eu divido em 3 fases. A primeira fase do CVE é a fase de destravar a resistência. Nessa primeira fase é onde a gente entende por que o seu filho trava na hora da lição, por que ele briga, foge, enrola, só quer saber de tela, por que ele tira nota baixa mesmo sendo inteligente, por que ele diz que odeia estudar e não se esforça mesmo quando você explica, insiste, e mesmo quando ele sabe que precisa fazer a tarefa igual meu sobrinho que ficava acumulando tudo. Na maioria das vezes, o problema não é a falta de capacidade do seu filho. O problema é que o estudo está associado a sentimentos ruins. Cobrança, bronca, comparação, medo de errar, sensação de incapacidade, cansaço, conflito dentro de casa. Quando isso acontece, a criança não foge da tarefa porque ela quer te desafiar. Muitas vezes ela foge porque o cérebro dela aprendeu que estudar é uma experiência desagradável. Isso acontece porque existe um princípio que a maioria dos pais não conhece, e tudo bem, porque ninguém ensina isso, que é o princípio psicológico da associação. Como é que funciona isso? Tudo aquilo que a gente associa com coisas boas, a gente tem a tendência de gostar. E tudo aquilo que a gente associa com coisas ruins, a gente tem a tendência de não gostar. Por exemplo, a chuva. Imagina que está chovendo lá fora e você está em segurança, em casa, no seu dia de folga, assistindo um filminho ou uma série debaixo do cobertor no sofá, perto de uma lareira ou um aquecedorzinho, de conchinha com a pessoa que você gosta, comendo uma pipoca, tomando um chocolate quente. Ei, que maravilha, né? Nessa situação, a chuva vai ter um significado muito bom, porque nesse cenário ela está associada a vários estímulos positivos de segurança, aconchego, e a associação desses estímulos positivos com a chuva faz a gente gostar da chuva. Agora, imagina que está chovendo lá fora, mas dessa vez você está na rua, sem guarda-chuva, você está com pressa, está ventando, você está todo molhado, com fome, com frio, você entortou a chave de casa e não consegue entrar, está do lado de fora se molhando mais ainda, tinha roupa estendida no varal, que agora você vai ter que lavar tudo de novo. Nesse cenário, a chuva está associada a vários estímulos negativos de desconforto, frustração, e a associação desses estímulos negativos com a chuva faz a gente não gostar da chuva. Ou seja, a mesma chuva que antes era maravilhosa por causa da associação positiva, agora é um tormento terrível por causa da associação negativa. Se você reparar, todo mundo tem uma história de que gosta ou não gosta de alguma coisa porque associa essa coisa com acontecimentos bons ou ruins do passado. Tipo, eu adoro bolo de milho porque quando eu era criança minha avó fazia bolo de milho na casa dela no interior, que era onde se reunia a família toda, a gente brincava o dia inteiro, era muito bom, então eu adoro bolo de milho porque me lembro da minha avó, da minha família reunida, dá uma saudade daquele tempo bom. Ou então, eu odeio bolo de milho porque uma vez eu passei mal, porque eu comi um bolo de milho estragado num aniversário que eu fui obrigado a ir, não conheci ninguém. Me deu uma dor de barriga horrível, vomitei na frente de todo mundo, ainda apanhei da minha mãe porque ela disse que eu fiz ela passar vergonha. E hoje só de sentir o cheiro de bolo de milho já me dá um negócio ruim porque eu me lembro desse dia aí. Então, numa situação, o bolo de milho é uma coisa boa, por causa da associação positiva, e em outra situação, ele é uma coisa ruim, por causa da associação negativa. É assim que o princípio psicológico da associação funciona. Ele dá um significado bom para as coisas através da associação com estímulos positivos e dá um significado ruim através da associação com estímulos negativos. É exatamente isso que pode acontecer com o estudo. Se ele tiver associado com um monte de estímulos ruins que fazem a criança se sentir acuada, tensa, triste, ela não vai conseguir gostar de estudar. Mas, se o estudo estiver associado com um monte de estímulos bons que fazem ela se sentir apoiada, segura, estimulada, ela vai adorar estudar. Por isso que nessa primeira fase, você aprende a identificar quais associações seu filho já criou com o estudo e que está fazendo acontecer as brigas, conflitos e tudo mais. E aí você começa a perceber o que acontece antes, durante e depois da tarefa. Como que você chama para estudar,
como ele reage quando erra, como você corrige, como você elogia, como você conduz o momento e, principalmente, quais sentimentos ele leva daquela experiência. Lembra? De toda experiência, a pessoa leva um sentimento bom ou ruim, como nos exemplos que eu dei agora do bolo e da chuva. Então, o objetivo dessa primeira fase é parar de ver o momento do estudo como uma obrigação e começar a enxergar como uma experiência emocional. Porque quando você muda o significado emocional do estudo, você abre porta para a criança parar de resistir e aí acontece o que você viu nos vídeos das mães. A criança pede para ler, a criança pede para estudar. Mas entender a resistência ainda não é o suficiente. Depois que você entende por que a criança trava, você precisa parar de alimentar essa trava sem perceber, porque isso acontece de maneira automática. E é aqui que entra a segunda fase do método CVE, que é a fase dos aniquiladores de interesse, onde você precisa observar e identificar quais são os estímulos negativos que matam a vontade da criança de estudar. Porque veja só, se a criança diz que odeia estudar, essa aversão pelos estudos foi construída através da associação repetida do estudo com experiências negativas. E muitas vezes isso é tão sutil que o pai e a mãe nem percebem o que está acontecendo. Mas toda vez que a criança se sentiu burra, cada vez que ela se sentiu um fracasso, que ela sentiu vergonha, sentiu medo, cada uma dessas experiências foi contribuindo para a construção dessa aversão que ela sente hoje. Então, quando ela diz que odeia estudo, que odeia a escola, na verdade, ela não está odiando o estudo. O que ela não gosta é de como o estudo faz ela se sentir. E muitos desses estímulos negativos, como eu falei, são produzidos de maneira automática pelos pais e mães amorosos sem que eles percebam. A maioria dos pais não erra porque não ama o filho, erra porque tenta ajudar do jeito errado, reproduzindo o jeito que aprendeu. E muitas vezes, na ânsia de querer ajudar o filho a ir bem, o adulto acaba manifestando essa preocupação de um jeito que acaba produzindo alguns aniquiladores de interesse sem perceber, mesmo tendo uma boa intenção. E o problema é que alguns aniquiladores de interesse são graves. Então, nessa segunda fase, você precisa observar tudo o que você precisa evitar durante o estudo. Quais frases não usar, quais reações diminuem a confiança, quais cobranças criam bloqueio, quais atitudes fazem a criança associar o estudo com briga, para poder substituir isso por uma condição mais leve. Com essa atitude, você aprende a diferença entre o óbvio da criança e o óbvio do adulto, aprende sobre o poder da repetição, o papel do erro no desenvolvimento, coisas que vão fazer você eliminar os aniquiladores de interesse de maneira natural. E o resultado dessa fase, quando você aplica ela, é que o momento do estudo começa a perder o peso. A criança deixa de sentir que ela vai ser julgada, pressionada ou diminuída, né? E quando ela para de se defender, ela começa a abrir espaço para se interessar. Então, tirar esse peso já vai ser um alívio muito grande, mas ainda não é o suficiente. Porque depois que você remove os estímulos negativos, você precisa colocar os estímulos positivos no lugar. É isso que faz a criança sair do eu tenho que estudar pro eu quero estudar. E é nessa terceira fase do método CVE que se constrói isso, que é a fase dos estimuladores de interesse, onde se cria a vontade, confiança e autonomia da criança. Então, depois que você entende a resistência, elimina os comportamentos que matam a vontade de estudar, chega a hora de produzir os estímulos que vão fazer a criança se envolver com o estudo, porque o amor pelo estudo pode ser construído através da associação dele com estímulos positivos. E existe um jeito certo de produzir esses estímulos positivos, porque, por exemplo, um deles é o elogio. Mas se a gente usar demais o elogio no contexto errado, ele pode perder o efeito. E a criança pode ficar dependente de elogio para fazer as coisas. Então, é importante usar no momento certo e na frequência certa. Além do elogio, tem a celebração efusiva, que faz a criança ficar animada e sentir que acertar é uma conquista. Tem a cooperação, que é quando você ativa na criança o sentimento de nós contra a matéria, né, que vai fazer ela sentir que não está sozinha, que tem alguém do lado dela. Tem a fantasia, que é muito poderoso, porque a criança vive num mundo de fantasia, e usar isso faz o estudo ser uma experiência mais viva para ela. Tem o estado emocional de vitória, que faz a criança sair do sentimento de fracasso e faz ela se sentir capaz. E a criança precisa muito disso, principalmente a criança que está vivendo numa bola de neve ruim de se sentir um fracasso, ficar desanimada para estudar menos, e por estudar menos, tirar notas ruins. E por tirar notas ruins, se sente mais fracassada, tem menos vontade de estudar. O estado emocional de vitória tira ela dessa bola de neve ruim e coloca ela numa bola de neve boa, onde ela se sente vitoriosa com o estudo, tem mais vontade de estudar e por isso ela estuda mais. Por estudar mais, tira notas boas, o que vai fazer ela ficar com vontade de estudar mais ainda. E no longo prazo, isso vira autonomia porque ela começa a estudar por vontade própria. Tem a busca do domínio de níveis, que transforma o conteúdo escolar em desafio, que ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas no videogame. Isso elimina o tédio e ela não vai conseguir mais ver o estudo como uma coisa chata, porque ela vai ver como um desafio legal, cheio de etapas. Ela vai sempre querer avançar para o próximo nível de forma natural. Da mesma forma que a criança é louca pro videogame, você aplica o mesmo mecanismo psicológico para transformar o estudo num jogo. Só que vai ser um jogo com benefício valioso na vida real. Isso vai ser divertido até para você, porque em vez do momento do estudo ser um tempo passado de forma chata, você vai passar a transformar isso num tempo de qualidade com seu filho. Tanto de qualidade com ele te vendo como um pai incrível, uma mãe incrível, como você
você tendo um momento de conexão real e profunda com a sua criança, ao mesmo tempo que você cuida do futuro dela. Então, nessa terceira fase do CVE, você aprende a conduzir um momento do estudo para que a criança sinta o prazer em acertar, para que ela tenha curiosidade para continuar e tenha orgulho de mostrar o que aprendeu. E aí o estudo deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma coisa que a criança pede para fazer, porque ela passa a gerar uma sensação boa de conquista. E é nessa fase que a gente está associando esses sentimentos ao estudo. É aqui que começam a aparecer os resultados que os pais mais querem. A criança fazendo a tarefa com menos resistência, pedindo para ler, ficando feliz quando acerta, prestando mais atenção, ganhando confiança e com o tempo estudando com mais autonomia. Essas três fases juntas formam o caminho do CVE, que é o método que eu chamo de criança viciada em estudar. Primeiro você entende e destrava a resistência, depois você elimina os aniquiladores de interesse e por fim você ativa os estimuladores de interesse que fazem a criança se envolver, gostar e querer repetir isso mais vezes. Esse é o caminho para sair das brigas diárias e construir uma nova relação do seu filho com os estudos. Depois de aplicar isso em crianças diferentes, eu percebi que o resultado não vinha de saber explicar melhor a matéria. Ele vinha de mudar o significado emocional que o estudo tem para a criança. Foi aí que eu organizei esse método em fases claras e direcionadas para qualquer pai ou mãe conseguir aplicar. Esse caminho é o que tira a criança do eu odeio estudar para uma criança que pede para ler. Pensa no que significa uma criança pedir para estudar, pedir para ler, pedir para aprender. Se ela está pedindo isso, ela não está estudando só porque você mandou, ela está estudando porque ela quer. Significa que você não precisa mais ficar empurrando, não precisa ter briga, não precisa mais carregar aquela preocupação todos os dias. Foi justamente isso que você veio buscar aqui hoje. O que você queria era parar de brigar, de se preocupar e ver seu filho se interessando pelos estudos e indo bem na escola. E nessa aula aqui que eu trouxe para você, eu te mostrei os erros que você vem cometendo sem perceber e o caminho ideal para você seguir. E tendo esse caminho das três fases, você já sabe o que fazer, só não sabe como. E como esse é o máximo de conteúdo que eu consigo te trazer em uma aula, eu quero abrir uma oportunidade. Se você quer que seu filho goste de estudar, vá bem na escola e de quebra você ainda fortaleça a sua conexão com ele, eu posso te acompanhar nessa jornada. Por isso, eu vou te apresentar o meu curso Criança Viciada em Estudar. O curso CVE está dividido nessas três fases, que você vai trilhar essa jornada dentro de videoaulas, direto ao ponto, onde eu vou não só te mostrar esse caminho, mas seguir ele junto com você, te pegando pela mão e te dizendo o que você precisa fazer. Ele é dividido em dois momentos. A primeira parte é muito importante para você entender por que cada coisa é feita, porque quando a gente não entende a razão de fazer algo, a gente não sustenta no longo prazo. Então, primeiro eu explico a parte psicológica e de comportamento antes da ação. Eu vou te mostrar a lista completa de todos os aniquiladores de interesse que eu mapeei e em que contexto eles aparecem para você poder evitar eles. O segundo momento é a prática, onde eu vou te guiar nas atividades e como conduzir esse momento do estudo. Eu vou te mostrar como utilizar a busca do domínio de níveis para estruturar o conteúdo de um jeito que a criança vê o estudo como um jogo. Vou mostrar quais estimuladores de interesse utilizar em cada momento e na ordem certa para você ver um resultado imediato e consistente. E fazendo do jeito que eu vou te mostrar, você vai precisar de menos de 20 minutos por dia. Mas você já ouviu falar que o tempo voa quando a gente faz o que gosta? Pois é, você não vai nem ver o tempo passar. Além dessas videoaulas tendo o conteúdo que você precisa aprender para aplicar isso, você vai ter um grupo de WhatsApp para poder ter o acompanhamento, o direcionamento e suporte de dúvidas diariamente. Não vai ser a minha equipe que vai dar as respostas, eu mesmo vou responder. E eu não sei até quando eu vou conseguir dar conta disso. Esse grupo é exclusivo para os alunos do método CVE. E ali é a comunidade onde a gente troca informações e melhora cada vez mais, compartilhando também as conquistas e tudo mais. Além do grupo de suporte, vai ter o bônus que é a reunião ao vivo pelo Zoom, uma vez por mês com os alunos, para poder ter um momento de tirar dúvidas durante 1 hora. É um momento onde eu vou estar ali à disposição para poder direcionar e orientar. Então, além do método, da base para você aplicar, e além da comunidade do grupo, você vai ter um encontro por mês de tirar dúvidas comigo para a gente poder fazer qualquer ajuste. Você vai ter acesso a tudo isso por 12 meses. Aí eu pergunto para você agora, quanto custa continuar vivendo uma batalha todos os dias na hora da lição de casa? Brigas, choro, gritaria, perder a paciência, estresse. Quanto custa para você continuar sofrendo de ver a sua criança ficando para trás enquanto as outras crianças avançam? Com ela, às vezes até recebendo bullying que talvez você não saiba. Continuar sentindo ansiedade quando recebe mensagem da escola. Quanto custa continuar vendo seu filho em uma situação onde ele está enraizando cada vez mais a crença de que o estudo é uma coisa ruim? E correndo o risco de ele levar essa crença para a vida adulta, comprometendo talvez o futuro dele. Quanto custa continuar se sentindo como um pai ou uma mãe que poderia estar fazendo mais pela sua criança? Agora, quanto vale para você o seu filho finalmente ter autonomia e estudar sozinho porque ele gosta disso? Quanto vale para você ver o seu filho recebendo elogios dos professores, poder falar com orgulho sobre escola em reunião de família? De alguém vir perguntar o que você está fazendo com o teu filho que ele está decolando desse jeito nos estudos? Quanto vale para você ter paz em casa, ter mais momentos de diversão e conexão com seu filho ao invés de brigar com ele?
Quanto vale o tempo de qualidade com a sua família? Quanto vale para você ter a consciência tranquila de saber que você colocou o seu filho nos trilhos de um futuro promissor? Para você ter uma ideia, a média de um professor de reforço escolar é de R$ 1.200 por mês. Se você for fazer uns 3 meses só para dar um up, já dá um gasto de R$ 3.600. Se fizer 6 meses, já dá R$ 7.200. Esse tipo de transformação tem pai e tem mãe que pagaria fácil por ano uns R$ 10.000 em reforço escolar, aulas particulares, acompanhamento especializado com psicopedagogos, cursos complementares, mais os materiais. Isso daria uns R$ 10.000, além da escola, com métodos que ajudam a apagar incêndio, mas que não resolvem o problema na raiz. Se você fala que investiu R$ 7.000 para que seu filho tenha sucesso escolar, você vai ser visto como uma pessoa que não mede esforços para que seu filho tenha sucesso. E aí não sei, talvez você tenha gasto já uns R$ 3.000, R$ 5.000 com aula particular, com reforço ou algo do tipo. E o resultado não está sendo o que você precisa, que é fazer com que o seu filho goste de estudar. Uma aula particular, ela pode resolver a prova da semana. O reforço escolar, ele pode ajudar em uma matéria específica, mas se a criança continuar não gostando de estudar, por mais que você gaste R$ 10.000 em um ano para resolver uma urgência, mais cedo ou mais tarde você vai precisar gastar de novo, porque a raiz do problema vai continuar existindo. E o CVE foi criado para atacar a raiz. E aí, quando eu pensei em organizar esse método e quanto poderia ser o investimento para que as pessoas tivessem acesso a isso, eu pensei assim, olha, eu poderia cobrar uns R$ 3.000 que teria muito bem pago, porque seria menos que o valor de 3 meses de reforço escolar. Mas com a vantagem de atingir a raiz do problema, que é fazer a criança gostar de estudar. Porque além de todo o tempo e dinheiro que essa mãe e esse pai vai economizar, tem todo o estresse e desgaste emocional que vão deixar de ter. Então poderia ser R$ 3.000 tranquilamente. Mas como eu quero que o método se torne acessível para que mais pais e mães possam dar esse benefício emocional para suas crianças, o investimento do método CVE é de R$ 2.000. Mas eu vou fazer uma condição especial para você que está aqui comigo e demonstrou um interesse maior. Eu quero valorizar o seu interesse. Para você que ficou até agora aqui comigo, que está realmente interessada em ter tempo de qualidade com seu filho, transformar a hora dos estudos em hora de paz e conexão na sua casa e transformar a relação do seu filho com os estudos para sempre, o método CVE não vai custar R$ 2.000. Vai ser um investimento de 12 vezes de R$ 99,70. Em vez de pagar R$ 1.200 por mês com reforço escolar para amenizar o sintoma, você investe menos de R$ 100 por mês para resolver a causa. Isso dá menos de R$ 4 por dia. Ontem eu tomei um café preto na rua e paguei R$ 8, ou seja, é menos de meio cafezinho por dia. E eu quero valorizar ainda mais quem está aqui. Você que ficou comigo até esse momento, eu vou te dar um presente adicional. Para todo mundo que se inscrever hoje até meia-noite, ao invés de 12 meses, eu vou dar 18 meses de acesso ao método e os encontros mensais. Então, eu vou te dar 6 meses a mais para você que está aqui e garantir a sua inscrição até a meia-noite de hoje. E para você que já decidiu fazer parte desse caminho e que vai seguir comigo, eu quero te valorizar ainda mais. Para as primeiras 10 pessoas que se inscreverem a partir desse momento, eu vou dar um atendimento individual via Zoom de 1 hora, onde você vai poder falar especificamente do caso do seu filho e ter as primeiras orientações imediatamente. E para você sair sabendo exatamente como conduzir o primeiro momento do estudo junto com seu filho. Você vai ter acesso ao método, vai ter a base, mas se você estiver entre os 10 primeiros, eu vou te atender individualmente para te dar um norte inicial. Vai ser uma conversa individual bem produtiva e exclusiva para você e para o caso específico do seu filho. Você vai investir menos de R$ 100 por mês para ter acesso a essa metodologia que em 30 dias vai transformar a realidade de vocês. E 30 dias é uma margem segura que eu dou, porque tem situações que em um dia o pai e a mãe já reverteu a situação e viu uma mudança imediata no ânimo do filho para estudar. E para facilitar sua decisão, eu vou tirar todo o risco das suas costas, vou assumir todo o risco para mim. Você tem a garantia de 15 dias. Se você não gostar, você pede reembolso, a sua inscrição é cancelada e o seu dinheiro é devolvido imediatamente sem perguntas. E além desses 15 dias de garantia incondicional, tem também a garantia condicional. Você vai ter 90 dias para aplicar o método e se você comprovar em vídeo que você aplicou o método e não funcionou, eu vou analisar esse vídeo, vou marcar uma reunião com você pelo Zoom e vou te dar uma mentoria individual para corrigir o caminho. E você vai ter mais 90 dias para aplicar a orientação que eu te dei. E se depois da mentoria você registrar em vídeo, você aplicando o método e mesmo assim não funcionar, eu devolvo todo o seu investimento e além de devolver o seu investimento, eu te dou mais R$ 300 do meu bolso, como compensação por você ter perdido tempo com um método que não funcionou para você. Você não tem nada a perder e o seu filho tem tudo a ganhar. Eu não sei se eu vou fazer uma oferta assim novamente. Eu tenho tanta certeza que esse método vai transformar a relação da sua criança com os estudos que eu assumo todo o risco. Se não funcionar, eu devolvo todo o seu investimento e te dou mais R$ 300 do meu bolso. Então, minha equipe vai colocar o link aqui abaixo nos comentários e a partir desse momento você tem 3 opções. A primeira opção é ignorar tudo que eu falei até aqui, continuar seguindo a sua vida com brigas, confusão, conflito na hora do estudo, baixa autoestima e vida que segue.
A segunda opção é você tentar fazer isso por conta própria, aplicar as 3 fases, buscar o conhecimento solto na internet. É possível, você vai demorar uns 2, 3 anos para organizar tudo isso e conseguir aplicar o que eu já deixei pronto para você. Mas a criança não para de crescer para esperar você descobrir como funciona. E enquanto você tenta descobrir sozinho, você pode acabar deixando passar anos preciosos que poderiam estar sendo usados para fortalecer a confiança, a autonomia e o gosto pelos estudos. E a terceira opção, e a que eu mais recomendo, é que você siga comigo, tendo acompanhamento, direcionamento e suporte num grupo fechado. Quanto mais tempo passa, mais forte se torna a ideia de que o estudo é um sofrimento e mais difícil fica para o seu filho acreditar que é capaz. Não espere as notas dele caírem ou a autoestima dele piorar. O seu filho merece mais do que brigas e frustrações na hora de estudar. E você também merece sentir orgulho, paz e leveza nessa fase da vida, ao invés de sentir esgotamento ou culpa por não saber ajudar quem você mais ama. Esse ano letivo pode terminar de uma maneira completamente diferente para o seu filho, da mesma forma que a Lúcia terminou o ano letivo dela se sentindo nas nuvens. Eu não consigo não ficar empolgado com a possibilidade de ajudar a transformar a realidade do seu filho, a sua relação com ele, tanto a realidade escolar quanto a realidade emocional. De ver a conexão entre vocês, de ver ele alegre, para cima, confiante, tirando só nota boa, sabendo que é inteligente. Mas você precisa querer tanto quanto eu. Eu posso te mostrar o caminho, mas o próximo passo é seu. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu espero ver o seu nome na lista de novos alunos. Se você tiver alguma dúvida, minha equipe está à disposição. Chama o administrador do grupo lá no WhatsApp, que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? E de verdade, eu espero que você siga comigo nessa jornada, porque eu tenho certeza que o método CVE vai ajudar você a ter uma vida melhor com seu filho através do estudo. Um grande beijo no seu coração e eu espero você lá dentro do método CVE. Até lá!